O tema a gente está vendo já, a Trindade, né? Vimos algumas coisas em relação às heresias que surgiram em relação à pessoa de Cristo. Essas heresias agnóstica, ariana, sabeliana, a que nega a encarnação do Verbo, a que nega a divindade de Cristo e a que nega as pessoas distintas de Deus, né? São as três principais heresias de Satanás, que nega os pilares da fé, que faz com que as pessoas que aderem a essas mentiras, essas pessoas já estão condenadas, porque são heresias de perdição, são heresias que pessoas, quando aderem a elas, vão direto para o inferno, se morrer dentro dessas heresias. Nós vamos falar algumas coisas sobre algumas seitas religiosas, né? E vamos ver até onde nós conseguimos andar. Quais são as características das seitas? Qualquer movimento que discorde dos pontos fundamentais da fé cristã, defendida pelos três principais ramos do cristianismo, tais como autoridade da Bíblia, Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pecado, inferno, salvação. Essas instituições ou qualquer movimento que nega um desses pilares da fé é considerado uma seita. Ela entra na classificação de seita religiosa. Porque é sobre essas verdades que o cristianismo está fundamentado. A autoridade das Sagradas Escrituras, sola Escrituras, o Deus que se revelou ao homem, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O pecado, o homem está no pecado, o homem caído é um pecador e por isso necessita da graça de Deus. O inferno, a condenação ao inferno, a salvação. Então qualquer uma dessas instituições que neguem esses princípios é considerada uma seita. Daí então nós, na semana passada, classificamos algumas seitas, e aí eu vou novamente falar delas e falar das negações delas, algumas negações dessas seitas. Vou começar hoje pela Adventista do Sétimo Dia. A Adventista do Sétimo Dia crê em relação à doutrina do inferno. Ela diz que o inferno, na verdade, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, porque Deus seria mau se fizesse uma coisa dessa, deixar lá as pessoas no tormento eterno. Então Deus não vai lançar ninguém no inferno, porque Deus é bom, então Deus não vai fazer isso. E não é isso que a Bíblia fala, porque Deus não vai deixar de bom por condenar o pecado, porque Deus é santo. Eles acreditam no aniquilacionismo. O que é que o aniquilacionismo ensina? Ensina que as pessoas serão aniquiladas, não haverá sofrimento, porque se Deus deixar as pessoas sofrendo no inferno, Deus é malvado. Então, é uma heresia isso, porque a pessoa que mais falou do inferno, que mais pregou o inferno, foi Jesus Cristo. Então, o aniquilacionismo, ele diz que se as almas que estão condenadas serão destruídas e não existirão mais. A outra, em seguida, que tem o mesmo conceito de aniquilacionismo, é a Testemunha de Jeová. Eles também pregam o aniquilacionismo, eles também pregam que as pessoas mortas terão uma nova chance, né? E eles também negam a natureza divina de Cristo. Os mormons, eles dizem que Satanás é irmão de Jesus, né? E que são triteístas, ou seja, são três deuses. Isso é só algumas heresias para a gente entender. E a congregação que está no Brasil, que era a seita que eu fiz parte durante 20 anos, ela hoje, na verdade, a congregação que está no Brasil, ela era uma instituição que a gente poderia considerar ela como uma instituição cristã com fé, uma fé estranha. Ela ainda não, a gente não, a congregação que está no Brasil é a mais sorrateira de todas. É a seita mais sorrateira de todas. Porque ela é tão camuflada, mas tão camuflada que você não consegue
diretamente, de forma já direta, identificar ela como seita. Porque ela é muito sorrateira. Ela é uma seita que surge dos movimentos pentecostais. Ela não surge como uma seita religiosa, mas se torna uma seita religiosa. Ela vai se tornando e se apostatando da fé salvífica. E vai se tornando uma seita religiosa. E é claro que como essas pessoas dessa instituição, elas não fazem estudos bíblicos e elas não entendem o que a Bíblia ensina, se torna mais fácil de se introduzir em lobos devoradores e cada vez mais, de forma sigilosa, colocar heresias de perdição no meio deles. Como eles olham para a aparência, para a fisionomia, para a barba bem feita, para o terno bem alinhado, para a voz solene, né? Para a família que aquele indivíduo fez parte, quais são suas credenciais, como eles olham muito para essas coisas, eles são enganados com muita facilidade pelo diabo. Porque é tudo muito bonito, é tudo muito maravilhoso, é tudo muito glamuroso. E aí é onde está oculto os enganos de Satanás. E por isso que hoje a congregação que está no Brasil nega as Sagradas Escrituras como norma de fé e conduta, ou seja, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia se torna a palavra de Deus quando aqueles ministros deles pregam, então ali é a palavra de Deus. E eles negam o pilar da fé agora também, que é a doutrina da Trindade. Então eles se tornaram unicistas, que é aquela mesma heresia modalista, sabeliana, que nega as pessoas distintas de Deus. Bom, pastor, e você mencionou 4 denominações. E essas igrejas, vou usar o termo das multidões. As neopentecostais. Isso, as neopentecostais. Então, aí... Mas é uma seita? Não, eu ia entrar nisso, foi bom o irmão lembrar, porque eu na sequência do... Você falar? Só responder, irmão? Não. Justamente era um tema que eu iria falar também, porque as pessoas das instituições neopentecostais são nossos irmãos. Podemos considerar essas pessoas os nossos irmãos em Cristo? E aí é onde entra a importância de entender o que é a igreja visível e a igreja invisível. Como foi classificado pelos nossos irmãos lá no passado, lá nos primeiros séculos do cristianismo. E aí quando nós entendemos a questão da igreja visível e a invisível, nós podemos daí então identificar as instituições que nós podemos até ter alguns irmãos que estão lá dentro. Eu não estou dizendo que não haja dentro dessas instituições verdadeiros cristãos, mas se houver verdadeiros cristãos, o próprio Espírito Santo vai tirar de lá de dentro. O mover do Espírito Santo vai tirar. Como eu sou uma testemunha de mim mesmo e da minha esposa, de ter tirado de lá de dentro dessa seita chamada Congregação Cristã no Brasil. Agora, as neopentecostais, elas não são, nós não, dependendo delas, porque elas surgem do movimento pentecostal. O movimento pentecostal, as pessoas confundem o movimento pentecostal, na verdade existe aquela romantização do movimento pentecostal com aquele movimento pentecostal que teve lá em Atos dos Apóstolos. O movimento pentecostal que teve em Atos dos Apóstolos não é aquilo que chamamos de movimento pentecostal dos nossos dias. Porque o movimento que chamamos de pentecostal hoje é supostamente o avivamento que teve lá na Rua Azusa. Surgiu de lá, junto com o William Seymour, esse avivamento dessa Rua Azusa, e daí então vai surgir o movimento que conhecemos como pentecostal. E aí surgem as duas principais, aqui no Brasil, as duas principais igrejas pentecostais do nosso país. A Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil. Isso em 1910. Daí então, em 1980, mais ou menos em 1980, começa a surgir as igrejas neopentecostais. Em 1960, 70, dessa linhagem, dessas igrejas mais tradicionais da linhagem pentecostal, vai surgir algumas outras, como a Deus e Amor, a Brasil para Cristo, ainda nesse período aí.
né, que depois dessas igrejas mais tradicionais que eu já citei. Daí então, depois daí surgem as igrejas neopentecostais, com os movimentos, com o Macedo, né, o falso profeta, o Edir Macedo, e tantos outros da mídia, esses falsos mestres que estão enganando multidões, milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Nós podemos considerar esses irmãos, essas instituições, como os irmãos? Sim. Por quê? Porque eles nos consideram irmãos. Ainda que eles estão cheios de heresias e aprenderam multidões de heresias, nós não podemos invalidar os seus batismos e nem dizer que eles não são os nossos irmãos. Porque eles nos consideram irmãos. Ainda que eles creiam no evangelho deturpado, ainda que eles estejam dentro desse evangelho maldito, neopentecostal, que está sendo ensinado hoje. É diferente do sectário. O sectário, ele primeiramente, a característica do sectário, o sectário ele não lhe recebe como irmão. Um testemunho de Jeová nunca vai chamar você de irmão. Você não é um irmão para um testemunho de Jeová. Você não é um irmão para uma pessoa da congregação que está no Brasil. Você não é um irmão para os mormons. Então você não é considerado um irmão. E ainda que você fosse considerado irmão, só para eles negarem esses pilares da fé, nós já identificamos a seita. E daí então nós não podemos nem saudar essas pessoas. Por quê? Porque elas não carregam o evangelho de Cristo. São instituições pseudas cristãs, falsas igrejas, como temos um aqui próxima de nós. Existem pessoas dessa seita próxima de nós aqui, que até querem me saudar, mas quando vem me saudar, eu falo, tudo bem, considero como pessoa, posso até conversar, mas não é um irmão. Por quê? Porque ele nega a divindade de Cristo. Se ele nega a divindade de Cristo, ele não é meu irmão. Porque a Bíblia diz que Cristo é Deus. Então eu não posso, eu converso. Eu não vou menosprezar, discriminar do ponto de vista humano, pessoal. Mas como irmão em Cristo, ele não é meu irmão. Ele não faz parte. Eu não posso considerar ele nem como irmão da igreja visível. Eu posso considerar aquele irmão, aquela pessoa da neopentecostal irmão? Sim, da igreja visível. Aquele outro sim, da igreja visível. Essa que nós vemos que tem a mesma confissão. A confissão de fé verdadeira. Agora a igreja invisível são aqueles que verdadeiramente passaram pelo novo nascimento. E aí é só o Senhor conhece. Só o Senhor conhece. É claro que essas neopentecostais estão cheias de heresias. Mas é mais fácil você pregar o verdadeiro evangelho para uma pessoa de uma instituição neopentecostal e ele aceitar o verdadeiro evangelho do que um sectário que já está com a sua consciência cauterizada, que acredita que vai ser salvo pela filiação ao seu grupo religioso, como os 4 que eu já acabei de citar. Só quem será salvo é quem faz parte da organização de Jeová. Quem não fizer parte da organização de Jeová não tem como ser salvo. Você só pode interpretar a Bíblia à luz da sentinela. Só quem será salvo é quem só terá a vida celestial é quem faz parte dos 144 mil. É isso que é ensinado a testemunho de Jeová. Só quem será salvo é quem faz parte da congregação cristã no Brasil. Porque a congregação cristã no Brasil é a graça do Filho de Deus. A graça não é o próprio Cristo encarnado. A graça não é a salvação dada por Deus sem merecimento do homem. A graça é uma instituição religiosa, é uma heresia abominável isso.
Só que se você pegar essas pessoas dessa instituição que eu fiz parte, elas acreditam nisso. E vai refutar e vai defender, e se preciso dar até a sua vida pela mentira de Satanás. Resistem à verdade. Eu tenho combatido um falso profeta no canal. Eu tenho combatido um falso profeta nessa instituição, que faz apologia ao sistema religioso. Um apologeta da impiedade. Defende o rebatismo dessa instituição e diz que o único batismo verdadeiro é o deles. Isso são características de uma seita religiosa. Como também fazem os adventistas. Mesma coisa. Então nós podemos considerar as pessoas neopentecostais como nossos irmãos? Sim. Ainda que estão dentro de heresias até o topo, na cabeça, mas ainda assim creem na Trindade. E aí a única coisa que devemos fazer é trazer essas pessoas para o verdadeiro Evangelho. Mas eles creem também que Jesus vai voltar? Sim, sim. Eles creem. Só que o problema do neopentecostalismo é essa visão da teologia. Aí o que acontece? Esse surgimento dessa teologia da prosperidade, que surge nos Estados Unidos e vai proliferar no mundo todo, e aqui no Brasil vai virar essa peste, que é essa teologia agora, que empesteou as igrejas. E porque se você não pregar prosperidade, bênçãos materiais, todas essas parafernálias de bens materiais para as pessoas não estão satisfeitas. Porque nós vivemos em um momento agora que o espírito da época é o espírito humanista. Aí nós temos que entender um pouquinho da história da humanidade. O que a humanidade passou nessa história. O espírito da época está junto com o espírito de ambiguidade. O espírito de ambiguidade está junto com o espírito desse humanismo. Então o humanismo, ele quer ver o bem-estar da pessoa. Primeiro, lá no século XVIII, surge o iluminismo, com Rousseau, um filósofo francês. Daí então surge a Revolução Francesa, os pensamentos de Jean-Jacques Rousseau, e isso vai influenciar vários outros pensadores. Surge daí então essa ideia iluminista, aonde começa a surgir as primeiras, vamos dizer assim, repúblicas, democracias, enfim, esse pensamento já voltado para o homem. Cai o império lá francês e surge a democracia francesa. Isso vai influenciar o Brasil. Daí então tem aquela Inconfidência Mineira, que acabou não dando certo, influenciada pelo movimento que estava acontecendo na França. Ia acontecer esse mesmo movimento que estava acontecendo na França, já estava influenciando a Inglaterra. Só que nesse mesmo tempo da Inglaterra surgiu um avivamento, que nós conhecemos nesse avivamento. Tinha lá como um dos precursores desse avivamento o tão conhecido pregador John Wesley e George Whitefield, que ali começaram esse avivamento na Inglaterra, e por isso não teve essa revolução inglesa como aconteceu na França, né? No Brasil não aconteceu nenhuma revolução. Então do iluminismo vai surgir esse pensamento humanístico, né? Onde o homem passa a ser idolatrado, onde o homem passa a ser o centro das atenções. Isso vai influenciar as igrejas pentecostais e neopentecostais. A igreja sempre está sofrendo com os pensamentos filosóficos. Então vai influenciar a teologia. E aí surge essa teologia da prosperidade, que Deus vai abençoar, que você precisa ser abençoado, que você precisa ser próspero para que Deus esteja na sua vida. E toda essa parafernália de engano e mentira diabólica que estamos vivendo hoje, né? Do bem-estar do homem, esse humanismo.
Esse espírito de ambiguidade que você não pode refutar a mentira. Então você tem que conviver com os enganos do diabo. Porque se você refutar a mentira, você é mal visto pela sociedade. Você é mal visto pelas pessoas. Então você não pode dizer as verdades do Evangelho. Você não pode ter suas fé firme, porque a verdade ela é relativa. Então cada um tem a sua verdade. E se você for atrapalhar a verdade do outro, você está incomodando. Você está sendo insensato. Esse é o espírito da época, é o espírito do politicamente correto. Além do humanismo, ainda nós temos o politicamente correto. No caso das religiões não cristãs, que apesar de negarem os valores cristãos já citados, não são seitas em virtude da sua estrutura histórica e influência na sociedade. São reconhecidas como falsas religiões, com exceção do judaísmo do Antigo Testamento. Aí nós temos que enfatizar essa parte. Ou seja, todas as religiões do mundo, elas são falsas religiões. O budismo, o espiritismo, o islamismo, né? Todas essas religiões, ela entra nessas falsas religiões. Elas não são seitas, são falsas religiões, né? Agora o judaísmo do Antigo Testamento não. O judaísmo do Antigo Testamento ele é bíblico, ele vem de Deus, do Antigo Testamento. Por que do Antigo Testamento? Porque o judaísmo tem que migrar para o cristianismo, é automático. Se o judaísmo não migrar para o cristianismo, ele estagnou. E se ele estagnou, ele não é verdadeiro. Então o cristianismo é uma sequência do judaísmo. O cristianismo não está fora do judaísmo. Porque o Antigo Testamento, para nós cristãos, é sagrado, é recebido como sagrado. Então o judaísmo, ele tem que migrar para o cristianismo, porque o cristianismo é onde se cumpre todas as promessas de Deus, em Cristo, porque a Bíblia é cristocêntrica. Todas as profecias, tudo que é falado, tudo que é profetizado, até o próprio pai no jardim do Éden já fala do seu filho. Façamos o homem à nossa imagem. Não é bom que o homem esteja só. Adão, mas Adão é a figura de Cristo. Cristo é o verdadeiro Adão, como fala Paulo. Quando Deus profetizou contra a serpente, que é Satanás, falou: tu ferirás a semente da mulher, pisará a tua cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Quem é a semente da mulher? Cristo. Cristo é a semente da mulher. Por quê? Porque o homem que tem semente, o homem é que tem a semente, mas a mulher que gerou Cristo sem o homem, por uma dádiva de Deus, pelo Espírito Santo, em Maria. Ele é a semente da mulher, Cristo. Então o judaísmo ele tem que migrar para o cristianismo. Agora nós vamos ler uma primeira passagem, Deuteronômio 13. Vamos ler? Deuteronômio 13. Do 1 ao 3. Quando se levantar no meio de ti algum profeta ou sonhador de sonhos e te anunciar um sinal ou prodígios, e suceder o sinal ou prodígios que ele te anunciou, e então te dizer, vamos após outros deuses que tu não conheces e servamo-los, não darás ouvidos às palavras de tal profeta, nem ao tal sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus está provando a vós, para ver se amais a Ele, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, a Ele temereis, guardareis seus mandamentos e executareis a sua voz. A Ele servireis e a Ele seguireis. Tal profeta
ou adivinho de sonhos, será morto, pois aconselhou rebelião contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa de servidão, e tratou de vos afastar do caminho pelo qual o Senhor, vosso Deus, vos mandou que andasseis. E assim tirais o mal do meio de vós. Só, vamos parar aqui no versículo 5. Aqui nós vemos que é Deus que permite que apareça assim o falso profeta. Deus aqui está dizendo o quê? Aqui explica essa permissão de Deus. Nesse texto bíblico em si explica a existência de todas as religiões falsas e seitas ao longo dos séculos. O sobrenatural não é prova de que Deus esteja presente nesse ou naquele grupo religioso. Então não é porque houve um prodígio que Deus está ali. Não é porque houve alguma coisa que Deus está ali. O que é que Deus falou aqui? Se algum sonhador, algum profeta fazer algum prodígio, algum sinal, e acontecesse esse sinal, e ele dizer assim, vamos após outros deuses, não irais, porque eu sou o Senhor vosso Deus, e eu provo o vosso coração, para ver se me ama de verdade. E aí o Senhor continua dizendo, e o falso profeta, o falso adivinhador, seja morto, porque falou rebelião contra o seu Deus. Se fosse hoje, sobraria pouco. Isso aí, estão aí hoje pregando o Evangelho. Ia sobrar meia dúzia só. Ia sobrar mais de meia dúzia, mas ia sobrar bem pouco. Né? Algumas dúzias, porque esses milhares aí que estão pregando o nome do Senhor estão numa situação complicada diante de Deus. E aí nós vemos que Deus permite essas coisas. Deus permite o falso profeta. Ou seja, nós não temos por base manifestações de prodígios como base de fé. O que serve como base de fé é o que está nas Sagradas Escrituras. Se não tiver conforme as Sagradas Escrituras, se fazer descer fogo do céu, para nós não importa. E é por isso que muitos serão enganados pelo anticristo e pelo falso profeta, porque os sinais e prodígios que esses personagens irão fazer, irão enganar já as pessoas que já estão sendo enganadas com um prodígio de mentira, com falcatruas do diabo e de falsos mestres. São Mateus 24 diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora enganaria até os escolhidos. A Bíblia diz ainda que Satanás pode até se transfigurar em anjo de luz e seus mensageiros em ministros de justiça, para atrair as pessoas, como escreveu o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, 14 e 15. Nós lemos essa passagem ontem. Quando alguém ou um grupo aparecer mostrando todas essas maravilhas e convidar a você para ir após outros deuses, ou seja, ensinar outra teologia fora da ortodoxia da igreja, você deve rejeitar. É isso que o texto de Deuteronômio que acabamos de ler nos ensina. Se alguém apresentar uma outra teologia que esteja fora do texto bíblico, que esteja fora da ortodoxia da igreja durante esses 2000 anos, e aí entra a importância de conhecer o que já foi estabelecido pelo Espírito Santo na história da igreja, nós temos que fazer que nem nós lemos em Deuteronômio, rejeitar, porque são falsos mestres, heresias. Todos os líderes religiosos que ensinam e defendem uma cristologia estranha ao Novo Testamento se inserem nesse contexto apostólico de Pedro. O apóstolo Pedro afirma que negar o Senhor que os resgatou é heresia de perdição. Isso está escrito em 2 Pedro 2:1, que diz assim: como houve e também houve no passado falsos profetas, como em vosso meio haverá falsos mestres, que encobertamente introduzirão em vosso meio heresias de perdição. Vamos ler 2 João,
Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. A gente já vê o espírito de anticristo operando. João aqui está combatendo aquela heresia que nós falamos, que é o gnosticismo, que negava a encarnação de Cristo, de Deus, do Verbo. Porque o gnosticismo ensinava que a matéria era má, então Cristo não poderia ter vindo em carne. Isso é uma forma sigilosa de negar o sacrifício de Cristo. Se Cristo não se fez carne, não houve sacrifício. Se não houve sacrifício, não houve expiação. Se não houve expiação, não houve redenção, não houve justificação, não houve novo nascimento, não há salvação. Tudo está inserido. E uma negação, está tudo isso inserido. Quando nega a natureza divina de Cristo, também está inserido tudo isso. Quando nega as pessoas distintas de Deus, também está inserido todas essas outras heresias que vai surgindo. É uma heresia que por detrás dela tem várias outras negações. Quando se nega uma verdade bíblica, porque a verdade bíblica ela tem, vamos dizer assim, ela tem uma ordem. As verdades bíblicas ela tem uma ordem, uma hierarquia de valores. Não de poder, mas de valores. Uma hierarquia de valores. Então nessa hierarquia de valores existe uma ordem. E dentro dessa ordem, qualquer negação dessa ordem, você afeta todas as outras ordens dessa hierarquia. Porque elas estão interligadas, uma na outra. O Deus que se revelou ao homem, o Deus que se fez homem, o Deus que fez a expiação, o Deus que fez a redenção, o Deus que fez a justificação, o Deus que fez o novo nascimento. Qualquer uma dessas negações afeta a outra, porque isso são os pilares da fé. Nós podemos divergir em diversas coisas, mas nos fundamentos da Bíblia, não. Naquilo que é fundamental, não. Naquilo que é primordial, não. É que nem o falso mestre, o falso profeta que eu tenho combatido, ele coloca várias outras coisas como base de fé, como a instituição, que eu vou falar o nome porque não tenho por que não falar. Então a congregação que está no Brasil não pede dízimo, a congregação que está, como se só a congregação que está no Brasil não pedisse dízimo. Não cobrasse dízimo. As igrejas tradicionais não cobram dízimo. As igrejas que têm linhas teológicas reformadas não têm dízimo. Por quê? Porque o dízimo é do Velho Testamento. Eu posso dar o dízimo? Sim. Mas é algo voluntário, não é uma lei. A lei foi dada ao povo judeu. Mas esse indivíduo, ele coloca isso como que só existisse a instituição dele que não cobrasse dízimo. Mas ele coloca isso não só como se existisse só a instituição dele que não cobra dízimo. Ele coloca isso como uma norma de fé. Ele coloca isso como uma norma de veracidade. Isso são características dos falsos profetas, como nós lemos ontem. Eles tiram as coisas que são primordiais do Evangelho e colocam coisas seculares, que não têm muito peso, que têm os seus valores, mas que não são os valores primordiais do Evangelho. Essas são as características dos falsos profetas. Então não tem dízimo, e tantas outras parafernálias de enganos que ele vai colocando, e aquilo que é primordial, ele não enxerga. Então a instituição dele nega as Sagradas Escrituras e nega a pessoas distintas de Deus. É unicista, sabeliana. Esses dois pilares, quem morre lá dentro vai para o inferno, já está condenado. Sem falar das outras heresias. Mas essas duas heresias, que são as mais fortes, já acabou. Com tudo. Mas esse indivíduo, ele continua, entendeu? Enganando. E está enganando centenas de pessoas. Centenas. Fazendo discurso apologético à mentira. Chamado Congregação Cristã no Brasil. O Senhor Jesus disse: e a vida eterna é esta, que conheço a Ti por único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Isso está escrito em João 17,3. Os irmãos devem conhecer essa passagem. Isso significa que conheceram Jesus é estranho ao Novo Testamento, mencionado em 2 Coríntios 11,4. Leva o homem a adorar um Deus errado e o fim é terminar também no céu errado. Você adorou um Deus errado. Você conheceu um Jesus errado. Você conheceu um Deus deturpado. Então o fim é você parar também no céu errado. E qual é o céu errado? O inferno, o lago de fogo. Porque o Jesus que você adorou é um Jesus errado, não é o Jesus bíblico. Não é o Jesus do Novo Testamento. Não é o Jesus apostólico. Não é o Jesus que foi ensinado pelos apóstolos. Não é esse Jesus. Então você vai parar no mesmo lugar com eles. Quando perguntaram a Jesus qual é o primeiro de todos os mandamentos, ele respondeu: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Isso está escrito em Marcos 12, 29 a 30. Essa resposta mostra que a doutrina de Deus é uma questão de vida ou morte, e não uma crença alternativa. Isso implica na doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma doutrina alternativa. Bem, ele crê, eu não creio. É uma questão que a gente pode relevar, não é isso. A doutrina da Trindade é uma doutrina de vida ou morte. A doutrina da Trindade é uma doutrina de vida ou morte. Não é uma doutrina alternativa. E foi por esse grande motivo que aí novamente eu cito, que eu saí da instituição que eu fazia parte. Porque eles negam agora o coração. Está cheio de heresia lá, mas agora eles negam o coração do cristianismo. Agora eu vou falar de algumas seitas. Como eu já tinha falado, eu vou falar de algumas, reafirmar aqui o que nós falamos. A Testemunha de Jeová afirma que Jesus é um Deus de segunda categoria, que o Espírito Santo é uma força ativa e impessoal, e que a Trindade é uma doutrina pagã. Tudo isso é mentira de Satanás. Os Mormons pregam a divindade do homem e chamam as três pessoas da Trindade de três deuses. Dizem que a divindade de Jesus é igual a de toda a humanidade, pois ensinam que como o homem é, Deus foi. Como Deus é, o homem poderá vir a ser. A Nova Era prega o panteísmo. O que é o panteísmo? Que tudo é Deus. A natureza é Deus. Tudo é Deus. E a divindade do homem. A Nova Era prega isso. A igreja local de Whitney Lee, apesar de usar com frequência o nome da Trindade em suas publicações e defenderem a deidade de Cristo, negam na exposição dela. É uma crença unicista. E aí está essa parafernália de igreja unicista surgindo aí agora, aí, ó, esse movimento unicista aí crescendo. Todas as seitas orientais e ocultistas recusam a doutrina bíblica da Trindade. A ciência cristã ensina que Jesus possui apenas a natureza humana. Sua divindade é meramente uma ideia. Os meninos de Deus, que a partir de 1994 adotaram um novo nome, a família, afirmam que Jesus teve um início. O reverendo Mon nega a ressurreição de Jesus e afirma que sua morte foi um erro lamentável. A ciência divina ensina que Cristo é um princípio interior e a ciência religiosa prega que Jesus deve ser distinto de Cristo. Então, o Jesus histórico não é o Jesus, o Cristo. São Jesus diferentes. A teosofia ensina que Jesus histórico era meramente humano. Os unicistas negam a Trindade e ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só pessoa. Congregação Cristã no Brasil. Todos esses conceitos cristológicos contrariam o ensino bíblico e estão no contexto petrino. Denegarão ao Senhor que os resgatou, e o fim deles é a perdição. Quais são as características das seitas? As seitas rejeitam a autoridade e a inspiração das Escrituras. Há movimentos que admitem crer na Bíblia e segui-la, como os Testemunhos de Jeová. Embora na prática não seja assim, não reconhece a autoridade dos manuscritos gregos,
Do contrário, não usaria o nome Jeová 237 vezes no Novo Testamento, da tradução Novo Mundo, mesmo reconhecendo que o tetragrama não aparece uma vez sequer em nenhum manuscrito do papiro grego. Creem cegamente nas publicações da Sociedade Torre de Vigia, chegaram a declarar, entre aspas, em essências mostramos que a sociedade é uma sociedade inteiramente religiosa, que os membros aceitam como seus princípios da crença a Santa Bíblia, conforme explicada por Charles T. Russell. A Bíblia só pode ser aceita com a explicação do fundador do movimento do Testemunho de Jeová. Então a gente percebe a característica da seita. Acreditam que a Bíblia não pode ser entendida sem a revista Sentinela, e sem a Torre de Vigia. Entre aspas, é todo importante estudar a Bíblia, e visto que a Sentinela auxilia a entender a Bíblia, seu estudo é também imperativo, não pode ser descartado. Aí, porque senão não há lavagem cerebral. No parágrafo seguinte continua: o estudo particular da revista é essencial. Se tivermos amor a Jeová e a organização do seu povo, não teremos suspeitas, mas como diz a Bíblia, creremos em todas as coisas que a Sentinela esclarece, uma vez que tem sido fiel em nos dar conhecimentos dos propósitos de Deus e em nos guiar no caminho da paz, da segurança e da verdade, desde o início até o dia atual. É isso que eles declaram. Será que é isso mesmo? A gente percebe que tudo isso é mentira. Percebemos que isso aqui é engano de Satanás. Agora você enxerga aí na rua aí, tanto de gente sendo enganada pelo diabo. Enxerga agora as pessoas sendo enganadas por Satanás, com suas consciências cauterizadas e não querem a verdade do Evangelho. Isso está escrito, qualificados para ser ministro, página 144. Nessa declaração, a Sentinela é colocada no mesmo nível da Bíblia. Colocar qualquer outro escrito com a mesma autoridade da Bíblia ou acima dela constitui heresia. Na congregação cristã do Brasil não tem isso. Mas é colocado no mesmo nível da Bíblia o que eles pregam lá. Na verdade, a Bíblia só pode ser interpretada à luz daquilo que eles pregam lá. A Bíblia é um livro comum que se torna a palavra de Deus quando eles pregam. Uma heresia terrível. Os Mormons têm o livro dos Mormons, a Pérola de Grande Valor, Doutrina de Convênios e outras obras chamadas de obras padrão. Logo na folha do rosto do livro dos Mormons diz: um outro testamento de Jesus Cristo. Se é outro testamento, podemos, com a autoridade da palavra de Deus, impugná-lo, não podemos recebê-lo. De acordo com o que ensina o apóstolo Paulo, não devemos receber outro evangelho além do que está no Novo Testamento, ainda que seja pregado por um anjo, conforme lemos em Gálatas 1, 8 ao 9. O credo mormonista coloca o livro de Mórmon acima da Bíblia, quando declara sua crença na Bíblia, desde que seja fiel à sua tradução, e também no livro de Mórmon, regra de fé, artigo 8. Porque para se crer na Bíblia exigiu restrição, mas no livro do Mórmon não. James E. Talmage, proeminente líder mórmon do início do século XX, responde a essa pergunta dizendo que não pode haver uma tradução absolutamente fidedigna desta ou de outras escrituras. Essa resposta é uma maneira sutil de dizer que o mormonismo não crê ser a Bíblia a palavra de Deus. A congregação cristã do Brasil também não crê. A gente vê que são tudo. Você vê que as seitas, elas têm, são similares. Ela muda algumas coisas, mas é a mesma coisa. Muda, aparentemente muda, mas quando você vai lá, são as mesmas heresias, são os mesmos enganos diabólicos de Satanás. As seitas que não reconhecem a autoridade da Bíblia como a palavra de Deus, como a Nova Era, os espíritas, suas ramificações, seitas orientais, Hare Krishna, CCNOE, embora às vezes façam citações da Bíblia, quando essas passagens bíblicas aparecem oferecer sustentação às suas crenças. Quando aparentemente aparece alguma sustentação, aparentemente dá, eles vão fazer uma citação bíblica, que é para dar credibilidade
a sua religião. A salvação e as seitas, além de apresentar um modelo falso de salvação, defendem o exclusivismo, isto é, monopolizam a salvação. As testemunhas de Jeová pregam ser impossível fazer a vontade de Deus fora da torre de vigia. Ousam substituir Jesus Cristo pela sua organização. Ensinam que existe um só caminho para a salvação, mas que este caminho é a torre de vigia. Outras seitas pregam deter o monopólio da salvação da humanidade. Os Mormons afirmam que todas as igrejas da terra se apostataram e Jesus escolheu Joseph Smith Jr. para começar tudo de novo. Por isso creem que somente eles estão com a verdade. Os adventistas chamam a si mesmos de igreja dos remanescentes e as demais igrejas como apóstatas e comprometidas com a besta. Todas as heresias e aberrações doutrinárias são proeminentes de interpretações errôneas da Bíblia e significados diferentes às palavras básicas da fé cristã. O sentido correto de um texto só é possível mediante a aplicação correta da exegese e da hermenêutica. O exegeta sincero procede conforme certos princípios básicos para uma análise honesta do texto. Para a interpretação é necessário considerar o sentido contextual, analógico e histórico. E aí a gente precisa fazer tudo isso para poder interpretar a palavra de Deus. O vocábulo exegese vem do grego exegesis, duas palavras, ek e egeomai, que juntas significam extraio, tiro, saco, de sacar, conduzir, para fora. A exegese é a ciência da interpretação e a extração do autêntico sentido da palavra. É a análise do que a palavra diz e não do que eu quero que ela diga. Então, o que está dizendo a palavra? É isso que eu tenho que sempre fazer. Eu não posso fazer com que a palavra diga aquilo que ela não está dizendo, como acontece muito. Então, hoje os falsos profetas agem muito disso. Ele lê uma passagem e vai lá e prega fora daquilo que ele leu. As seitas religiosas são uma ameaça ao cristianismo histórico e um problema para as igrejas. Elas existem desde os princípios do cristianismo, hoje estão bem aparelhadas para o combate da fé cristã. Eles combatem a fé verdadeira. Por isso que nós devemos combater as seitas religiosas, porque eles combatem a fé verdadeira. Quando uma pessoa cai nas malhas das seitas, torna-se um problema para a igreja e às vezes para a sociedade. Eu vou dar uma parada aqui, porque olha o que aconteceu nessa seita, Testemunho de Jeová, na Rússia, como é um país totalmente militar, os Testemunhos de Jeová lá da Rússia lá não fazem, eles não se alistam, eles não servem ao exército. E tem um indivíduo que está preso na Rússia há mais de 30 anos. Ele acha que ele está preso mais de 30 anos na Rússia pelo governo russo. E ele se tornou um mártir dentro dessa seita. Por quê? Porque ele está preso pela obra de Deus. Ele é um mártir. Na verdade, ele é um problema para a sociedade. Ele é um problema para o Estado, mas para o grupo religioso dele, ele é um mártir. Ele não está preso porque ele pregou o Evangelho. Ele não está preso porque ele está defendendo as verdades de Cristo. Ele está preso porque ele defende as convicções religiosas dele. Existem pessoas que dão a vida por suas convicções religiosas. Morrem, defendem com unhas e dentes aquilo que crê. Para as autoridades e famílias. Por isso, o combate às seitas e heresias ocupam 1/3 do Novo Testamento. E é a tarefa da igreja atual. O combate contra as seitas e heresias, dentro das Sagradas Escrituras, ocupa 1/3. O Deus revelado na Bíblia. Quem é o Deus revelado na Bíblia?
Eu vou ler novamente essa passagem aqui, de Marcos 12, 29, que também está sendo mal interpretada agora pelas igrejas judaizantes. Eu vou ter que falar, porque eu tenho que pregar o Evangelho, não tem para onde correr. Eu sei que nós temos aqui alguns problemas internos, mas nós vamos ter que falar. Então, vamos ler primeiro a passagem, Marcos 12, 29 e 30. O Senhor Jesus, ele vai fazer uma citação do Antigo Testamento. Ele vai fazer uma citação do Antigo Testamento. Jesus respondeu-lhe: o mais importante é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de toda a tua força. Este é o principal mandamento. Cristo não está dizendo que ele não é Deus. Cristo está dizendo qual é o maior dos mandamentos. Por isso que nós temos que fazer a exegese certa. Nós não podemos pegar esse texto isolado dos outros textos que vão demonstrar a divindade de Cristo. Aqui está demonstrando que existe esse único Deus, mas que esse Deus que é único, que ele se revela lá no Velho Testamento de forma implícita, a sua divindade trina, ele vai revelar de forma explícita a sua divindade trina no Novo Testamento. Então o Deus que se revelou no Velho Testamento, ele é trino, mas é revelado de forma implícita, e no Novo Testamento é revelado de forma explícita. E o maior mandamento é esse: amar a Deus de todo o entendimento, todo o coração, toda a mente, toda a força, toda a alma. Isso significa que a gente tem que aprender quem é Deus. E aí entra a importância de saber qual é a doutrina da Trindade, de compreender esse mistério do Deus Trino, porque muitas heresias estão sendo ensinadas em relação a essa verdade de quem é Deus. E nós devemos combater, defender, viver, conhecer e também combater, para que almas não sejam perdidas e enganadas por falsos ensinos. Porque todas as heresias que vão contra a doutrina da Trindade está dentro daquilo que acabamos de ler, incluso dentro daquele norma petrina, do conceito petrino, heresia de perdição. Heresia que conduz a alma ao inferno. Vamos em João para finalizar, e a gente finaliza. Epístola de João, 1 João 5, versículo 20. Mas sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, único Deus. Este é o verdadeiro Deus. Então nós vemos a Trindade aqui. Só existe um Deus, e esse único Deus, ele é trino. Cristo não é um Deus de segunda classe, Cristo não é um Deus de segunda categoria, Cristo é um Deus em sua totalidade. Cristo é o único Deus, a segunda pessoa de Deus. Ele subsiste na mesma essência e natureza do Pai, coeterno com o Pai, sempre esteve no seio do Pai. Esse é Deus. Vamos orar ao Senhor, acabar aqui, e na próxima semana nós damos continuidade.